Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai bater um papo sobre o que é o Scrum, ou também muito conhecido como Scrum, beleza? Se você já começou a procurar suas vagas de emprego, você vai ver que esse é um termo muito comum. Muitas das vezes você deixa de se candidatar à vaga porque você não tem ideia do que isso significa. Então vamos lá, basicamente, cara, o Scrum é uma metodologia ágil para desenvolvimento de software, ou seja, mais rápido, como o próprio nome já diz, metodologia ágil. E por que a metodologia ágil se tornou tão importante nos dias de hoje? Justamente por conta do processo que era feito no passado. Então antes de começar um software, era feito diversas reuniões, elaboraram diversos documentos, manuais técnicos, dicionário de dados, fluxograma, diagrama. Acabava sendo um atraso, porque o projeto não começava. E muitas das vezes, quando o projeto começava, já tinha alteração. Então, fazendo uma analogia para tentar deixar mais claro, vamos dizer que você tinha que construir um software, e esse software notificava o teu cliente através de e-mail. Então, foi feita toda uma documentação, todo o planejamento. E quando você estava no meio do desenvolvimento, você viu, pô, cara, não faz mais tanto sentido fazer notificação via e-mail, porque o WhatsApp hoje é muito mais instantâneo, muito mais didático. Então você tinha que voltar na documentação, replanejar, alterar aquilo tudo, então se tornava muito burocrático e muito custoso para as empresas. Mas antes de começar, já conta aqui pra gente se você já deixou de se inscrever em alguma vaga por causa do Scrum ou qualquer outra tecnologia. Vai que a gente faz um vídeo especificamente sobre isso. E pra você que quer se tornar um programador de verdade, cara, aproveita que hoje é o último dia, oportunidade incrível, Black Friday tá aí, de R$ 59,90 por apenas R$ 39,90, mas hoje é o último dia. Se você perder, agora só ano que vem. Então não dá mole, vai lá, o link também tá aqui embaixo na descrição, não perde essa oportunidade. Uma coisa bem importante de a gente entender é que o Scrum é baseado em 3 pilares: transparência, inspeção e adaptação. Na parte da transparência, esse é um pilar consolidado do Scrum, por quê? Porque todo o time de desenvolvimento, ele tem acesso a tudo que é feito. Então, por exemplo, se o projeto tem diversas tarefas, todos os participantes desse projeto vão ver essas tarefas. Quem tá fazendo, quem não tá fazendo, em que processo que tá, se foi entregue, se não foi entregue. Então, todo mundo acaba vendo tudo dentro de um projeto. Então, pra gente garantir essa transparência, as empresas que implementam o Scrum, elas têm um quadro, e esse quadro é dividido em 3 colunas: a fazer, fazendo e feito. E geralmente esse quadro é um quadro físico que fica em algum lugar da empresa que todo mundo consegue ter acesso. E é nesse quadro que a equipe vai se reunir para fazer a daily Scrum para começar o dia a dia de desenvolvimento. Inspeção. A inspeção está associada à revisão do código, porque no Scrum ele determina que são feitas sprints, né, que a gente vai ver mais à frente, que são ciclos menores de desenvolvimento. Fazendo uma comparação com o modelo tradicional, o programador começava a codificar e só depois de muito tempo alguém ia corrigir aquele código, ia verificar aquele código, então isso vai gerar um retrabalho. E por fim, a adaptação, ela é o ato de você conseguir modificar o teu projeto, caso necessário, com mais flexibilidade. E isso está atrelado ao tempo e também porque não tem toda aquela burocracia de documentação. Então, recapitulando: transparência, todo mundo consegue enxergar o que está sendo feito. Inspeção, processo de revisão para identificar problemas e correção mais rápidas. E a adaptação, o fato de você ter uma mudança de projeto que você precisa adaptar para não perder tanto tempo. Então, agora que a gente entendeu o conceito do Scrum, vamos ver como é que ele funciona na prática, né? Quem são as pessoas que estão envolvidas e quais são as responsabilidades de cada pessoa. Então o primeiro cara que a gente vai explicar é o Product Owner, ou o PO, também como ele é conhecido. Esse personagem, esse PO, ele nada mais é do que o dono do projeto. É ele que define o que vai ser feito, o que o projeto serve, quais são as prioridades, como que tem que ser entregue, é o dono do projeto. Então o PO ele não tem que ter conhecimento técnico, ele tem que ter conhecimento de negócio. Vamos supor que a gente está fazendo um sistema para um hospital. Então, esse cara tem que entender como é que funciona o hospital. O que precisa ser feito, quais são os dados que precisam ser cadastrados, quem pode ver o quê e quais são as funcionalidades necessárias. Então, no caso do exemplo que a gente deu aqui, tem um hospital e tem a nossa equipe de desenvolvimento. O PO vai ser o elo entre essas duas partes. O próximo papel é o Scrum Master. Esse cara é o responsável por garantir que o Scrum esteja sendo implementado dentro de uma equipe. Ele não tem necessariamente papel de codificar, esse cara está mais na parte de gestão. Ele quem vai verificar se o projeto está andando, quem está responsável por qual parte do projeto. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, você vai recorrer a esse cara, a esse profissional, e esse profissional vai te dar facilidade para continuar o teu trabalho. Então ele que garante que a execução do Scrum seja feita. E para fechar, a gente vai ter o time Scrum, que aí sim é a galera que tá metendo a mão do código, operacional, a galera que tá codificando de verdade. Então, para você que vai atuar no time Scrum, qual é a característica que você vai ter que ter? Você vai ter que ser um profissional autogerenciável, porque o Scrum ele é mais colaborativo do que hierárquico. E na questão do Scrum, o que é importante você saber é quais são as etapas desse processo, que a gente vai falar agora. Então a primeira parte desse processo é definir a visão do projeto. E essa parte, quem é o principal ator que vai desenvolver esse papel? É o PO, porque ele que sabe qual que é o sistema que vai ser construído, ele que sabe as definições, ele que sabe as regras de negócio, ele que sabe quais são os requisitos para construir esse software. Toda a equipe se reúne com o PO, o Scrum Master e o time, e ele começa a passar todas as informações do que vai ser aquele projeto. E depois dessa contextualização do projeto junto com a equipe, a gente vai para a segunda parte, que é a geração dos backlogs. E no caso do backlog, nada mais é do que a lista de
afazeres, funcionalidades e rotinas. Depois que é feita a reunião do projeto, a equipe começa a enxergar quais são os passos que elas vão ter que dar para chegar no resultado. Então eles organizam o backlog de acordo com o nível de prioridade. Então, o que é fundamental para aquele sistema naquele momento? Para a primeira entrega. Então eles vão organizar e daí vão partir para o desenvolvimento do projeto. E a partir disso a gente vai para sprint, que é um outro termo muito falado dentro do Scrum, que é o ciclo de desenvolvimento do nosso projeto. E ela tem um tempo determinado, ela tem uma duração máxima que ela pode gerar, ela não pode passar daquele período que foi definido. Então, para a gente começar o nosso sprint, a gente precisa fazer o sprint planning. Nada mais é do que pegar o backlog e ver qual o backlog vai ser feito nessa sprint. Então, trazendo aquele exemplo do hospital, a primeira coisa que vai ter no nosso sistema é cadastrar os médicos e suas respectivas especialidades. Então, a gente define que a nossa primeira sprint tem que ter esse requisito, porque sem isso a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue avançar. Então, o sprint planning é justamente esse planejamento. Eu vou olhar meu backlog que vai estar cheio de funcionalidades para me desenvolver, vou pegar os mais importantes de acordo com a prioridade, vou colocar na minha sprint atual e a equipe vai desenvolver até a próxima sprint. Dentro do planejamento da nossa sprint, a gente também vai ter um outro conceito, que é o Definition of Done. Se a gente for traduzir esse termo, nada mais é do que definição de feito. O que é isso? São os termos que foram acordados para a conclusão daquele ciclo. Então, se no meu projeto eu falei que no primeiro ciclo eu tenho que ter um cadastro de médico com as especialidades, quando eu for entregar isso para o meu cliente, ele vai testar exatamente essa funcionalidade, que é o cadastro de médico e as especialidades. Se tiver ok, se tiver tudo certinho, fechou. Vamos para a próxima sprint. Então, recapitulando até o momento, a gente teve a definição do projeto, a visão geral do projeto, quando a gente definiu o que quer ser feito, o nosso backlog, que é a nossa lista de afazeres, definindo com as prioridades, o que vai ser feito no nosso sistema, e a gente parte para a nossa sprint. Para começar a sprint, a gente precisa fazer o sprint planning, que é o quê? Que é o pegar no meu backlog quais são as prioridades para aquela sprint. Então eu vou pensar quais são as funcionalidades que vão ser tocadas naquele momento. E o Definition of Done, que é a conclusão, é o ok, é o aceite do cliente para aquela funcionalidade que você implementou. Então até agora a gente não teve implementação nenhuma, foi só planejamento. A sprint de fato ela vai começar com a Daily Scrum, que é o ponto de partida, que é uma reunião diária que é feita com a equipe para ela começar os afazeres. No caso do projeto que já está rolando, é sempre feito um review, né? O que foi feito ontem, o que vai ser feito hoje e quais são os próximos passos. E também nessa reunião que é verificado se a equipe tem algum empecilho, algum problema que você vai tentar solucionar como Scrum Master. Então o sprint está rolando, né? Como a gente falou, tem uma duração. Geralmente a duração da sprint é cerca de uma semana, e depende muito de empresa para empresa. Mas quando a sprint acaba, a gente inicia uma nova etapa que é o sprint review. Então a sprint foi concluída e agora a gente vai rever tudo que foi feito naquele processo de uma semana. Ou no caso da duração da sprint. E isso também está ligado ao segundo pilar do Scrum que a gente falou no começo do vídeo, que é a inspeção. Então, o ciclo de inspeção, geralmente tem a duração da sprint, que é mais ou menos de uma semana. Então, quando chega no final da sprint, a gente vai revisar tudo que foi feito nas funcionalidades. Então, depois da sprint review, vem a última reunião, que é a sprint retrospective. E essa reunião, diferente da reunião anterior, da review, ela não é focada nas funcionalidades, ela é focada no Scrum, na prática do Scrum. Se correu tudo bem, se a equipe respeitou as regras, se teve alguma obstrução, se o projeto foi concluído dentro do prazo. Então, essa é uma reunião mais contextual para focar na prática do Scrum. E todo esse ciclo é repetido até a conclusão final do projeto, onde todas as backlogs foram atendidas e o cliente está satisfeito. Então esses foram alguns conceitos básicos do Scrum. Se você quiser entender mais um pouquinho, a gente tem um guia na plataforma da DevMedia, o link vai ficar aqui embaixo na descrição. Então aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo e conta pra gente qual o próximo tema que você quer ver aqui no canal. Valeu!